Boa noite para quem está chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Prazer receber vocês aqui. Estamos começando uma live. Oi, Vera, seja muito bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Vou tirar o óculos aqui para ficar mais à vontade. É um prazer enorme ter vocês aqui neste momento, neste espaço de troca. Hoje nós vamos falar aqui sobre relacionamento amoroso e energias. E dentro disso a gente vai falar de um ponto específico que eu venho falando ao longo dessa semana. E é muito importante que você aproveite, interaja comigo, fale comigo, troque comigo, faça suas perguntas também, porque fica bem mais dinâmico, fica uma conversa, fica uma troca. Enquanto eu espero mais pessoas entrarem nessa live, eu vou me apresentar brevemente. Eu sou a Mari, terapeuta energética, taróloga. Apareço aqui com frequência para vocês, trazendo conteúdos ligados ao autoconhecimento, vida amorosa, espiritualidade. E a partir de agora eu vou começar a fazer lives semanais. Essa é a live de número 1. E toda semana farei lives com vocês, trazendo temas que eu recebo do lado de cá nos meus atendimentos individuais, nos meus atendimentos terapêuticos individuais, nas leituras de tarô individuais, e que eu sinto de falar cada vez mais com vocês. E o tema de hoje é: se eu não correr atrás, nada acontece no meu relacionamento. E isso é algo que eu escuto muito nos meus atendimentos. E eu atendo principalmente mulheres, tá? E por que eu escuto muito isso? Tem acontecido algo, e quando a gente olha assim para a história da humanidade mesmo, esse algo que tem acontecido, ele faz sentido, tá? Não é uma coisa que não tem uma explicação racional. Por muito tempo, as mulheres elas viviam relacionamentos amorosos e vidas, né, mais passivas, vamos dizer assim. Então, se a gente for olhar a história da humanidade, por muito tempo a mulher ela ficou num lugar muito mais passivo do que ativo. Ou seja, a mulher ela recebia muito mais do que ela ofertava, do que ela dava. E não que isso fosse bom ou ruim, não estou no julgamento disso, eu estou trazendo um fato. Ixi, peraí que a luz apagou. Mas já vou ligar ela novamente. Prontinho. Estou trazendo aqui um fato histórico, tá? Então, o que acontece? E eu vou pegar esse fato e vou colocar principalmente dentro de relacionamento. Eu vou trazer esse fato histórico e vou trazer para dentro de relacionamento. Então, por muito tempo, a mulher ela ficava em casa, ela cuidava da casa, ela não precisou trabalhar para se sustentar, né? Por muito tempo, a mulher podia simplesmente cuidar da casa e dos filhos, não precisava trabalhar, não precisava usar no mundo externo tanto a sua energia masculina, vamos dizer assim, porque ela usava essa energia dentro de casa, com a família, com os afazeres da casa, enquanto o homem usava essa energia para o mundo. E em um determinado momento, no século passado, houve toda uma movimentação nas mulheres do mundo para que a mulher tivesse mais direito. E, de novo, eu não estou falando aqui sobre certo, errado, nem bom, nem ruim. Eu estou falando sobre fatos, tá? Coisas que aconteceram na nossa história. E aí, nesse movimento, o que acontece? A mulher começa efetivamente a ter mais direitos, o que é muito positivo. E ela começa a poder trabalhar, votar e ter uma liberdade que até então ela não tinha antes. Isso é muito positivo. Então, a mulher passa a usar mais a energia masculina dela
todas as pessoas têm energia feminina e masculina, então a mulher passa a usar mais essa energia masculina dela no mundo. Como isso impactou os relacionamentos? Começou a haver uma mistura de energias. O que seria essa mistura de energias, né? Uma mulher que, num primeiro momento, estava acostumada a ficar mais numa energia passiva, ela começa a ter uma energia mais ativa e ela não consegue, por exemplo, reequilibrar essa energia na hora de se relacionar amorosamente. Ela vem para as relações amorosas e ela continua usando essa energia mais ativa, essa energia mais masculina. Lembrando, masculino é razão. A energia masculina é o nosso lado razão e a energia feminina tá ligada à emoção, tá? O que é a energia masculina? Foco, disciplina, clareza, direcionamento, todo lado mais racional da coisa. E a energia feminina é o que? A leveza, é a intuição, a conexão, o merecimento, a sabedoria, a compaixão, a paciência. E você percebe que no mundo a gente não precisa só de um ou de outro, a gente precisa dos dois. E é por isso que todo ser humano tem essas duas energias dentro de si, tanto a feminina como a masculina. O que começou a acontecer nos relacionamentos? As mulheres começaram a levar essa energia masculina que elas têm. E por que eu tô falando isso? Porque isso é o que eu vejo nos meus atendimentos individuais, tá? Eu estou trazendo isso porque isso que eu observo, isso tem a ver com o tema de correr atrás. Eu já tô chegando no tema principal. Tô fazendo essa introdução porque eu acredito ser bem importante. As mulheres começaram a usar muito essa energia masculina no relacionamento. Então, como eu sei, né, me posicionar, como eu sei direcionar, como eu sei liderar, eu também quero liderar a minha relação, eu também quero me posicionar, eu também quero ser a racional da relação. Isso não é um problema, desde que o outro lado se equilibre com essa energia também e os dois lados possam compartilhar as energias de uma forma saudável. O que começou a acontecer? Os homens começaram a ir para o lugar mais passivo. Porque as mulheres começaram a fazer muito nas relações, porque elas viram que elas eram capazes de fazer muito e continuam sendo capazes de fazer muito, mas aí elas começaram a fazer demais a ponto dos homens fazerem de menos. Tá? E eu recebo muitas mulheres que estão esgotadas, cansadas, sobrecarregadas, exaustas, porque tudo depende delas. Se eu não vou atrás, não acontece, se eu não procuro, não resolve, se eu não peço para fazer, não faz, tá? E isso vem afetando cada vez mais os relacionamentos. Então, o que eu trago aqui para você nessa live de hoje? O homem, ele começou a se desconectar da energia masculina dele e a mulher começou a se desconectar da energia feminina dela por conta desse movimento todo que vem acontecendo. E isso tá impactando os relacionamentos, tá? Isso está impactando os relacionamentos. E aí você pode me falar, mas Mari, isso é bom ou ruim? Não é uma questão de ser bom ou ruim, é uma questão de fato. Eu não estou aqui com o propósito de julgar se essa mudança nas energias é positiva ou negativa. Eu estou aqui trazendo uma visão do que está acontecendo nas energias, nos relacionamentos. O que eu percebo, e eu até postei um conteúdo sobre isso ontem, eu tô até com esse conteúdo aberto aqui para trazer muito para vocês. Dentro de uma relação, homem e mulher se complementam, tá? Deixa eu só arrumar um negocinho aqui. Só um segundinho, pronto. Dentro de um relacionamento, homem e mulher se complementam.
O homem, ele tem uma energia de proteção, de cuidado, e a mulher tem uma energia de nutrição, de presença, de acolhimento, e essas energias se complementam. Mas o que vem acontecendo nas relações? A mulher está com essa energia de proteção muito ativada, enquanto o homem está recebendo essa proteção e não podendo, não por culpa da mulher, tá? Não tô falando que é uma culpa de um nem do outro. Tô falando que é uma dinâmica que vem acontecendo com muita frequência. O homem, ele não tem feito a parte dele de proteção, enquanto a mulher não tem feito a parte dela de recepção dessa proteção. Os papéis estão invertidos, e eu até fiz um conteúdo ontem, eu acho que eu não consigo compartilhar aqui, eu acho que não, mas eu até fiz um conteúdo ontem aqui para vocês falando sobre isso. Como as energias estão invertidas. Então, o homem, ele fica esperando, ele reage ao que a mulher faz. Então, se a mulher fala, tem que jogar o lixo no lixo, ele vai lá e joga, porque a mulher falou que tem que jogar, né? E ele segue a liderança da mulher muitas vezes. Enquanto a mulher, ela tá muito focada em resolver, sustentar. E muitas vezes a mulher tem sustentado as relações sozinha. Não é uma questão de não dar conta, é uma questão de não precisar fazer isso, porque isso desgasta qualquer ser humano. E pode ser que nem tudo que eu esteja falando aqui você concorde. E que bom, porque a ideia é que você possa refletir sobre o conteúdo que eu estou trazendo aqui. E eu, como terapeuta energética, vejo muito esse desequilíbrio. Só que esse desequilíbrio nas relações, tá? Esse equilíbrio nas relações, ele tá muito ligado ao desequilíbrio interno. E eu vou dar um exemplo para você. Antes, quando uma mulher, por exemplo, não trabalhava, naturalmente ela acessava com mais facilidade a energia feminina dela. A paciência, a calma, a tranquilidade. Por quê? Porque ela tinha tempo para isso, né? Ela não precisava acordar pensando em como fazer dinheiro hoje, certo? Que é uma energia masculina, que é a energia da razão. Em compensação, hoje ela precisa fazer isso. E tem muitas mulheres que precisam ficar nessa energia da razão 7 dias na semana, preocupada com o dinheiro que precisa entrar para sustentar o filho, para se sustentar, e não sobra tempo para ela se conectar com a energia feminina. Certo? E sim, isso tem impactado os relacionamentos amorosos dessa mulher. E o homem, por outro lado, ele tem outras questões que eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque o meu foco é falar do lado feminino. Mas o homem, ele tem outras questões, tá? Que ele precisa resolver e que eu posso até fazer uma live só sobre isso, falando só sobre os homens, tá? Mas nesse momento eu vou falar principalmente das mulheres. Por quê? Muitas mulheres que passam pelos processos comigo, que eu atendo, ou que fazem leituras de tarô comigo, estão esperando o homem agir, tomar uma decisão, ser firme. E muitas vezes elas não percebem que... Como que eu posso explicar para você? Que essa decisão, essa firmeza desse homem vai vir no momento que essa mulher relaxar e soltar o controle, que é muito uma energia feminina. E isso parece meio contraditório, né?
mas ao mesmo tempo não é. Por quê? A energia, ela vem antes de qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo. Você pode falar para você mesma: ah, eu estou tranquila, eu estou calma, eu não estou com pressa, mas a sua energia está com pressa. Você vibra pressa, você vibra controle. A energia chega antes. E o homem sente, lembrando, o homem tem as questões dele também, mas eu não vou falar sobre isso aqui hoje, porque o nosso tema hoje é correr atrás, tá? Em outra live, em outro momento, eu posso falar sobre a energia do homem, perfeito? Então, o foco aqui é falar da energia feminina. O feminino tem esse lugar de relaxar, ficar calmo e confiar a nível energético, sem precisar forçar. E a energia sempre chega antes. Da mesma forma que quando o homem está inseguro, ou quando o homem não tem certeza do que ele quer com você, a energia dele chega antes para você. Você sente, certo? Então, assim, o principal ponto que eu quero trazer aqui para vocês nessa live de hoje, nossa primeira live sobre esses assuntos, é: a sua exaustão vem de um lugar que você não tem controle. E enquanto você não se permitir soltar esse controle do outro, essa exaustão vai continuar acontecendo. E eu estou falando aqui a nível de relacionamento amoroso, mas isso também acontece em outros casos. E o pior é que vai continuar acontecendo, você vai continuar se sentindo cansado. E você vai continuar com a sensação de que nada acontece se você não fizer. Faz sentido para você? Deixa eu só verificar um comentário aqui. Só um segundo. Comenta aqui se faz sentido para você. Pronto. Qual que é a dúvida da pessoa aqui, tá? A dúvida da pessoa aqui é o seguinte: essa pessoa, ela não consegue entender muito bem essa questão das energias nas relações. Eu vou trazer mais um exemplo aqui para você. É uma pessoa que está acompanhando aqui a live e ela não está conseguindo entender essa questão das energias nas relações. O que tem acontecido? Como que eu posso explicar a energia? Sabe quando você sente uma coisa e vou explicar de uma forma diferente. Nós temos três grandes centros na nossa vida, né? A gente pensa, a gente sente e a gente
se comporta. O se comportar tem a ver com os nossos gestos, com a nossa fala. Muitas vezes a gente pensa, por exemplo, eu quero um homem que cuide de mim. Muitas vezes a gente fala isso, eu quero um homem que cuide de mim. Mas muitas vezes a gente sente, será que eu mereço ser cuidada? E aí é onde acontece o desafio. Por quê? Porque você pensa uma coisa, sente outra e faz outra. Ou às vezes pensa uma coisa, faz algo semelhante com aquela coisa, mas está sentindo outra coisa dentro de você. E aí entra o principal desafio da situação toda. Porque esse sentir, ele predomina. Esse sentir é o que vibra no seu campo. Então você pode até falar, eu quero ser cuidada por um homem. E se você sente que você não merece ser cuidada por um homem, o seu campo de energia provavelmente vai atrair homens que não vão cuidar de você. E aqui é o pulo do gato. Aqui é o ponto principal da situação. Porque não adianta você só pensar uma coisa, não adianta você só falar uma coisa, você precisa sentir essa coisa dentro de você. Isso é o que eu chamo de energia, é isso que na terapia energética a gente trabalha, é o sentir. E o sentir, ele chega primeiro na relação. Ponto. Mesmo que o outro não entenda de energia, mesmo que você não entenda de energia, é isso que vai chegar primeiro. O seu campo é o que chega primeiro. E o outro vai perceber isso. Então, se você... Voltando para o nosso tema da live, né? Voltando para o tema específico da live de correr, se você não correr atrás, nada acontece, né? Se você não fizer a sua parte, se você não procurar, não manda mensagem. Se você não falar, não aparece. Se você não marcar um encontro, não acontece. Se você, né, já mora junto com a pessoa e não pedir para fazer alguma coisa, não faz. A sua energia está passando uma coisa para essa pessoa e essa pessoa está recebendo essa energia e respondendo a essa energia, tá? E aí você pode me falar o seguinte, mas Mari, então só eu que tenho que mudar? Obviamente que não. Obviamente que não. Só que aqui o meu foco é falar com você, tá? Não é falar com o outro. O meu foco é falar com você. O outro também tem as suas questões a serem resolvidas, tá? E o que é importante aqui? O importante é que você tenha essa consciência e perceba que você precisa equilibrar as suas energias dentro de si. E esse é o primeiro passo, ter a consciência que você precisa equilibrar suas energias. Não queira, nesse momento, fazer uma mudança brusca, nem queira aprofundar no assunto. Se você ainda não conhece muito sobre o assunto, só guarde. Se você puder guardar uma palavra dessa live, é equilíbrio. Esse equilíbrio dentro de você vai refletir no seu relacionamento. Mas, Mari, e se a outra pessoa não mudar? Ou esse relacionamento termina, independente de ser um namoro, um casamento, ou essa pessoa vai vai sentir a energia da mudança e vai mudar junto. É natural das duas uma. Entende? Só que você não vai forçar a mudança na pessoa, esse é o mais bonito do processo. Você não força a mudança. A mudança acontece porque, como a sua energia vai mudar, você vai perceber
que você está diferente, naturalmente essa outra pessoa vai sentir essa energia a ponto de falar, opa, tem algo diferente. E mesmo que essa pessoa não entenda de energia, porque ela não precisa entender, se ela não quiser, a tendência é que ela mude. Só que o mais importante é que você procure fazer essa mudança por você, para que você tenha relações mais saudáveis e mais tranquilas. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Temos mais uma dúvida. Tá. Uma pessoa tá perguntando aqui se quando ela tá discutindo com o marido, tá? Se quando ela está discutindo com o marido, se isso significa que ela tá na energia masculina, sim. A discussão é uma energia masculina, tá? E o mais saudável é entrar numa discussão desde a energia feminina e não desde a energia masculina. Pensando em homem e mulher, né? Pensando no casal, independente de gênero. Vai ter um lado que vai ter mais energia feminina e o outro lado que vai ter mais energia masculina. Então, sim, você tá entrando nessa conversa com uma energia mais masculina, porque você está brigando. A palavra brigar, esse conflito intenso, ele é mais masculino. Mas se você entra nesse conflito com a intenção de quero ficar bem com meu marido, você percebe que já muda o peso? Só de eu falar assim, eu quero ficar bem com meu marido. Não, e não assim, quero brigar com meu marido, ou estou brigando com meu marido, a gente vai brigar de novo. Não, eu quero ficar bem. Eu quero ficar bem com você. É importante para mim ficar bem com você. Você percebe que fica mais leve, essa leveza é o feminino. Quando a gente vai acessando esse lugar, a relação vai ficando mais tranquila, tá bom? Não é milagre, é troca de energia. Nós trocamos energias o tempo todo. E é importante que as energias se equilibrem dentro de você para que você possa equilibrar ela numa relação. Tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Não. Se vocês tiverem mais alguma dúvida por aqui, me avisem, tá? Que eu respondo aqui vocês. Fiquem à vontade. E lembrando que se você quiser, você pode agendar uma conversa gratuita comigo para conhecer melhor a terapia energética. Pelo meu site, tá no link da bio. Vai ser um prazer falar com você. E eu vou me preparando aqui para encerrar a live. Foi um prazer estar aqui com você. E até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.